Olá, meninos e meninas. Vamos gravar a segunda parte da aula de O Livro dos Espíritos, do dia 11/7/2020, sábado. Nos reunimos às 14h30. Estamos estudando o livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, e estamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Dentro do item 7, do capítulo 7, estamos no item 2, que é a união da alma com o corpo, abortos. Estudamos até a questão 347 e agora nós vamos para 348, quando Kardec pergunta: o espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Sabe algumas vezes, né? Às vezes ele tem sim essa informação, fala: olha, você vai ter uma encarnação muito curta, que vai se encerrar na vida intrauterina ou logo após o nascimento. Todos os espíritos têm consciência, né, do seu planejamento reencarnatório? Já estudamos que não. Então estamos falando que dentro de uma normalidade de espíritos minimamente conscientes, ele pode sim ter essa informação, porque espíritos que participam do seu planejamento reencarnatório sabem basicamente, até porque opinaram muitas vezes, as principais coisas, né? Quem serão os pais, quantos anos deve ficar nessa encarnação que virá, ou meses, enfim, se vai casar, se não vai casar, carreira profissional, religião que deve seguir. Essas informações básicas estão no planejamento. Pode ser que a gente não cumpra o planejamento, é outra questão. Mas, por esse motivo, o espírito costuma saber que terá uma encarnação breve, que poderá se encerrar muito rapidamente. A questão 349. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Imediatamente não é bem a expressão, não é? Às vezes ele tem ali uma encarnação natimorto, né? Ou ela se encerra na vida intrauterina e depois ele entra na fila de novo, às vezes com outro casal, às vezes com o mesmo casal, mas não é automático, né? Aconteceu aqui e amanhã ele já está num novo processo encarnatório. Costuma não ser tão rápido assim, tem que se esperar uma nova oportunidade. Vamos imaginar se fosse estamos prestando um vestibular. Então, se nós não conseguimos passar num ano, nós temos que esperar o próximo vestibular, né? Nos preparar melhor. Mas é uma punição. Não é uma punição. Dessa vez não deu, né? Você se prepara melhor para a próxima. Então, é assim que funciona. Então, ele terá sim outra oportunidade, mas não necessariamente imediatamente, né? Como na pergunta que foi colocada. A questão agora é a 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Bom, conforme há essa ligação com o feto, né, com aquele corpo em formação, o espírito vai lentamente perdendo a consciência e perdendo também a memória, né, daquilo que ele programou, das encarnações anteriores. Portanto, não tem como lamentar uma coisa que não se lembra. Eu posso lamentar uma coisa que eu falo: puxa, naquela oportunidade eu podia ter agido assim, agir de outra forma, eu me lembro e por isso eu lamento a escolha que eu tomei. Mas quando eu não sei, né, dessa escolha, quando a memória é embotada pelo processo encarnatório, então eu não vou lamentar, né, por isso. Não sei exatamente o que planejei. O que há é sentimento, como eu falei anteriormente. Às vezes aqueles espíritos dão choque, né, que a gente fala, são espíritos inimigos do passado. Então ele tem uma sensação muito negativa de estar próximo daquela mãe, daquele pai. E o contrário é verdadeiro também. Às vezes a mãe e o pai, né, também tem uma sensação de que aquele espírito que está vindo é um espírito que vai trazer problemas, que no passado já
as lembranças que não existem claramente, né? Mas os resquícios, né, de lembrança já apontam que aquele espírito não é um espírito muito amigo, muito pelo contrário, um espírito comprometido com o casal ali, ou pelo menos com um dos dois, né? O que acontece também, né, gente, é que nós lamentamos, não quer dizer que todos nós lamentamos, mas muitas vezes nós lamentamos as provas, as expiações, a gente acha muito pesado, a gente acha muito difícil, reclama, né? Fala, puxa, mas não é possível que eu escolhi isso daí, né? A gente não se lembra e lamenta. Então, é um lamentar, não exatamente da escolha que fizemos, porque nem lembramos enquanto estamos encarnados, mas um lamentar por nos sentirmos, muitas vezes, incompetentes para enfrentar aquela dificuldade que se apresenta. A gente sabe que em casos extremos isso leva ao suicídio, né? A pessoa não dá conta do enfrentamento e às vezes acaba buscando uma saída, pelo menos ela entende naquele momento que é uma saída. Sabemos que não é, porque a vida continua e os comprometimentos apenas aumentam, mas no momento, né, que a pessoa comete o suicídio, ela acredita realmente que vai se libertar daquela dor, daquela angústia, daquela sensação negativa. Questão agora é a 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Essa é uma pergunta que, quando a gente está dando aula, né, desde a evangelização, mocidade, o pessoal sempre tem curiosidade com relação a isso. Então, houve a concepção. Vão demorar aí, em tese, 9 meses até o nascimento. Nesses 9 meses, o espírito fica livre, leve e solto aí, né? Vai dar umas passeadas e tal, ou ele já está atrelado ali àquele corpo em formação e aprisionado? Vai depender do grau evolutivo. Conforme vai passando o tempo, ele vai perdendo, como eu falei, a consciência, a memória do passado e ficando mais aprisionado ali àquele corpo. Muitos espíritos, principalmente no início, ainda gozam de uma certa liberdade, ainda têm uma certa autonomia, se encontram com os pais, né, que receberão ele como pais ali, se encontram durante o sono do corpo físico, conversam, planejam, enfim, pedem desculpas. Então, em alguns casos, durante a gravidez, o espírito reencarnante ainda tem alguma consciência. Outros casos não, ele já desde o momento da concepção perde totalmente a consciência. Então, espíritos mais adiantados vão ter uma certa autonomia por um bom tempo. Só mesmo quando o nascimento se aproxima é que as suas faculdades serão embotadas, né, ficarão adormecidas. Tá certo? Agora nós vamos para a questão 352. No instante do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Ora, claro que não. Isso é fácil da gente responder, porque é só olharmos para as crianças, né? Assim que nascem, não temos as nossas faculdades plenas, muito pelo contrário. O ser humano é um dos animais mais dependentes de todos os animais aí, né? Quantos anos nós precisamos para ter autonomia e nos virarmos sozinhos, enquanto outras espécies rapidamente conseguem se libertar, entre aspas, da tutela dos pais. Então, não recobramos todas as nossas faculdades, né? Ficaremos durante toda a encarnação com a memória adormecida, com a memória no duplo sentido, tanto do que planejamos quanto dos compromissos do passado ficarão ali adormecidos. Mas o que acontece? Conforme o tempo vai passando nessa encarnação, vamos crescendo, né, passando pela primeira infância e assim sucessivamente, nós vamos recuperando as nossas faculdades. Então, se é um espírito com grandes habilidades numa área científica, das artes, isso vai às vezes reaparecendo aos poucos, principalmente, claro, né, se isso está dentro do planejamento reencarnatório, se é uma coisa que deve mesmo acontecer, porque esse espírito terá
missões nessa área, então ele começa a ter essas sensações. Paramos por aqui.